Vamos lá, mais um vídeo. Esse aqui vai ser o terceiro, tá? Tô gravando uma questão até a prova da SpaceX, se eu não me engano são 50, então esse é o terceiro dia dos 50, tá? Vamos trazer uma questão bem interessante aqui. Um segmento de reta de 2 centímetros deve ser dividido em 3 partes. Qual a probabilidade dessas 3 partes formarem um triângulo? Então vamos lá. Eu tenho aqui um segmento de reta, certo? Tem um segmento de reta aqui. Vou dividir em 3 partes, só preciso de 2 traços, né? 2, beleza. Então, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Então vamos dar nomes a essas 3 partes. Então, vou chamar aqui de x, aqui de y e aqui de z. Eu sei que x mais y mais z, isso vale 2. Só que, pô, trabalhar com três incógnitas é complicado, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir esse z. Porque o z, ó, eu vou passar o x mais y negativo para o segundo membro. Então vai ficar 2 menos x menos y. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou substituir esse z por 2 menos x menos y. Beleza, agora fica um pouco melhor. E aí a gente está falando aqui de unidade de comprimento, certo? Então, um triângulo. Triângulo aqui, ó. Unidade de comprimento. Então, precisa de algumas condições. Primeiro, eu preciso que todos os lados sejam maiores que zero. Esses lados aqui não podem ser negativos. E 2 menos x menos y também tem que ser maior que zero. Beleza, o que eu vou fazer? Eu passo o y positivo. Vou ficar com 2 menos x maior que y. Invertendo os lados, eu vou ficar com y. Ele tem que ser menor que menos x mais 2. Beleza, então tem essas 3 condições aqui. Então concordam que isso aqui tá parecendo uma equaçãozinha, não? Uma equação da reta, primeiro grau. Então o que eu vou fazer aqui? Uma desigualdade aqui do primeiro grau. Então eu vou construir um plano cartesiano. Então eu tenho aqui, ó, eixo y, certo? Eixo y, eixo x. E vou construir essa reta, que é a reta menos x mais 2. Então corta aqui no 2, ela é decrescente, certo? Então vou mudar aqui já o 2. 2 agora vai ser aqui. A raiz também é 2, né? A raiz é quando o y for 0. Então, x também é igual a 2. Beleza. Agora, reparem que o meu x ele precisa ser maior que 0. Então, esse aqui está o meu eixo x. Então, ele precisa estar para a direita, ser maior que 0. O meu y ele também precisa ser maior que 0. Então, ele tem que estar para cima. E meu y também tem que ser menor que essa reta aqui. Então, se fosse maior, seria toda essa região. Como é menor, é toda essa região para baixo. Então, quando eu fizer a intersecção dessas 3 condições, a minha área vai ser justamente essa aqui, ó. Certo? Deixa eu pintar assim normal mesmo. Vai ser essa área aqui. É a intersecção dessas 3 condições juntas. Então, meu x, ele está sendo maior que 0. Meu y também é maior que 0. E outra coisa aqui, meu y também tem que ser menor que essa reta aqui. Então, tem que ser todos esses valores para baixo aqui. Certo? Fazendo intersecção, você encontra que é justamente essa área. Beleza, só que acabou aqui? Não. Você tem que lembrar que em um triângulo, por exemplo aqui, sei lá, A, B e C, se você pegar uma medida deles, por exemplo, o A ele tem que ser menor que a soma B mais C. E isso vale para todos os lados. Então, B também tem que ser menor que A mais C. E o C tem que ser menor que A mais B. Então, é uma condição de existência para o triângulo. Tá? Para o triângulo existir, essas 3 condições aqui precisam ser satisfeitas. Então, vamos fazer isso aqui. Então, eu tenho que pegar uma medida e isso tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, eu vou pegar o x. Ó. O x tem que ser menor que y mais 2 menos x menos y. Beleza, então x, corta y, cancelou com y, passa o x positivo, então fica 2x menor que 2, x, portanto, é menor que 1. Ok? Uma condição. Outra condição, pega outro lado, y, por exemplo. Então, y, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois, x mais 2 menos x menos y. Então, x com x, 2y tem que ser menor que 2. Y, portanto, tem que ser menor que 1. Mais uma condição. E por último, falta só um lado, né? O 2 menos x menos y tem que ser menor que a soma dos outros dois. X mais y, beleza. Então, eu vou fazer o que aqui? Vou passar esse y negativo, vai ficar menos 2y, menor que menos, não, 2x positivo, menos 2. Vou dividir todo mundo por 2. Então, vai ficar menos y menor que x menor que 1. Quer dizer, menos 1. Multiplicando ambos os lados por menos 1, a desigualdade vai inverter o sinal também. Então, y é maior que menos x mais 1. Ok, então achei outras 3 condições que também precisam ser satisfeitas. Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Ó? Eu tenho que x tem que ser menor que 1. Então, eu vou criar aqui uma reta para 1. Então, vai ficar mais ou menos aqui. Pronto, beleza. Deixa eu refazer isso aqui.
Vou fazer primeiro a reta. O 1 vai ficar mais ou menos aqui. E também para o y, certo? Para o y também. Então aqui vai ficar o 1. O que é que eu tenho que acontecer aqui? O x tem que ser menor que 1, então eu tenho que estar nessa área aqui. E o y também tem que ser menor que 1, então eu tenho que estar nessa área aqui. E por último, a última condição é que y tem que ser maior que essa reta, menos x mais 1. Então, é uma reta que vai passar justamente por esses pontos aqui, ó. Ficou quase boa. Considere que isso aqui está passando nesse 1, tá? Pronto, beleza. Então, novamente, meu y tem que ser menor que 1, meu x tem que ser menor que 1, e também meu y tem que ser maior que x mais 1, menos x mais 1. Então, é justamente fazendo a intersecção desses três resultados, né? Ó, x, quer dizer, y menor que 1, x menor que 1 e y maior que menos x menos 1. Então, a área que é comum aos três ao mesmo tempo, na intersecção é isso, é ser comum aos três ao mesmo tempo, é justamente essa área aqui, ó, de vermelho. Então, para o meu triângulo existir, tem que estar, as unidades de medida tem que estar nessa área em vermelho. Então, reparem que são dois triângulos, tá? Então, o que é probabilidade? São meus eventos favoráveis para eles passar a mostrar que é tudo, né? Que é todas as possibilidades. Então, probabilidade, o que eu quero, eu gosto de pensar o que eu quero pelo total. Então, o que eu quero é essa região em vermelho. O total é toda a região em azul. Então, como vai ficar aqui, ó? A região em azul é o quê? Em área, né? É um triângulo retângulo de lado 2. Lado 2. Então, qual é a área disso? Isso aqui é meu total. Meu espaço amostral é 2, lado vezes lado, base vezes altura, né? Sobre 2. E o que eu quero, que são meus casos favoráveis aqui, é a área do triângulo em vermelho, que é um triângulo retângulo de lado 1. 1 e 1. Então, base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 sobre 4 sobre 2. Então, portanto, isso aqui ó, é divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 2 cancela com 2. Portanto, a probabilidade é de 1 sobre 4, que é 25%. Gabarito C, tá? Então é isso aí. É só você lembrar bem das condições de existência, que dessa aqui, ó. E também das unidades de comprimento, né? A unidade de comprimento não pode ser negativa. Então, eu não poderia ter um x possíveis para x menor que 1 ou y menor que 1. Menor que 0, né? Porque são unidades de comprimento. Isso aqui não pode ser negativo, não pode ser menos 3 centímetros, menos 3 metros. Então, por isso que tem essas primeiras condições aqui. E depois vem as outras condições de existência de um triângulo, tá? Então, primeiro a gente faz as condições de existência das medidas, das unidades de comprimento, depois faz as condições para a condição de existência do triângulo, tá? Então é isso aí, gabarito C. Qualquer dúvida é só chamar.